Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of ClickHouse. Hoje a gente vai ver os tipos de Table Engine. Na aula passada, a gente viu mais sobre os Database Engines, né? E mencionamos aqui um pouquinho sobre os Table Engines. Vamos lá. Dentro do ClickHouse, a configuração do Table Engine ela vai estar, ou devia estar, associado ao tipo de problema que você está tentando resolver ali, ao tipo de problema que você quer fazer uma análise em cima dele. Por quê? Porque a gente tem tables engines diferentes, com propósitos diferentes ali, e nem tudo vai funcionar com tudo para qualquer coisa o tempo inteiro e assim por diante, tá? Tanto é que na aula de Database Engine a gente viu ali que, se eu não me engano, vai ser a Lazy e ela foi feita para Log Family, algo nesse sentido, por conta de como que trata isso, as tabelas ali em memória, entre subir e puxar para a memória e tem a comunicação com o disco, ou seja, não é simplesmente sair escolhendo e pronto, acabou. Então, o domínio, aí que tá, o domínio do seu problema ali, ele é muito importante para você saber o que é mais adequado em matéria de Table Engine combinado com Database Engine. Então, vamos lá. Quando você vai, né, executar o comando create table ali, você passa o engine e o que esse engine aqui, o Table Engine, ele vai fazer? Ele vai falar como e onde os dados são armazenados, se é disco, memória, rede, object storage, se há suporte para índice, chave primária, se a concorrência de acesso, se vai ter a concorrência de acesso, seja na leitura, seja escrita ali, se os dados são replicados entre os nós do cluster ou não, se não, como que eles vão ser processados em segundo plano. Acontece muito de que enquanto você está ali mexendo, fazendo a ingestão de dados, fazendo a consulta dos dados, o ClickHouse vai ter alguns processos ali em segundo plano, fazendo alguns processamentos e te entregando a performance e o comportamento que a Table Engine diz que tem. Então, a gente tem Merge Tree Family, Log Family, Integration e Special. A mais comum vai ser a Merge Tree Family, ali, onde que ela é projetada para Big Data. Então, ela vai lidar com grandes quantidades de dados. Então, ela é muito utilizada para quando você quer fazer esse processamento e parte analítica em cima de um grande conjunto de dados. Então, por baixo dos panos, ele utiliza a estrutura de LSM Tree, que é a Log Structured Merge Tree. O que acontece? À medida que eu vou fazendo a ingestão de dados, ele vai gerando um monte de partições ali desses dados e organizando em uma estrutura de árvore. De árvore mesmo, de estruturas de dados ali, árvore B, B estrela, essas estruturas ali, quando a gente fala árvore. Então ele vai organizando essas partes ali em uma estrutura de árvore e de tempos em tempos ele vai fazendo o merge dessas estruturas ali e, dependendo do tipo de engine que você escolheu, durante essa tarefa de merge desses pedaços de dados que ele vai ter em memória, ele vai aplicar algumas operações ou não. Se ele vai pegar e fazer uma deduplicação, se ele vai fazer alguma agregação e assim por diante. Então isso faz parte do processamento em segundo plano que acontece dentro do ClickHouse. Pela própria estrutura de dados da LSM Tree, ele vai fazendo esse tipo de coisa. Então é por isso que a gente tem várias opções aqui de Merge Tree, que vai estar relacionado a essas operações que acontecem em segundo plano, tá? Então, o que você vai ter ali em comum para eles? Você vai ter os índices esparsos, chave primária, você consegue fazer uma busca muito eficiente em bilhões de linhas,
o particionamento de dados, suporte à replicação, data skipping, que no caso é a utilização dos índices ali, né, Bloom Filter, Min-Max e assim por diante, a amostragem dos dados e o TTL, que é o tempo de expiração automática dos dados ali, tá? Por que tem que ter esse TTL ali? Vamos lá. O seu dado analítico, ele não tem valor o tempo inteiro, todos os anos, ao infinito e além. Ele tem uma validade. Quando você está trabalhando com problemas analíticos, os seus dados ali, as suas análises, têm que ter uma validade, porque senão você vai estar armazenando lixo sem poder analisar e entender se aquilo ali realmente tem valor ou não. E dentro da Merge Tree ali, você vai poder trabalhar com caso geral, armazenamento analítico, emular upserts, deduplicação, pré-agregação, views materializadas com agregações complexas, updates e delete lógicos em cenários analíticos, updates frequentes, né, dependendo da ordem de chegada ali dos dados, e fazer o armazenamento de métricas ali, Graphite com compactação temporal, ou seja, você pode aplicar isso em um monte de casos ali. A gente vai ver em mais detalhes ali, alguns deles, tá? Fazer alguns exemplos ali, aqui a gente só está vendo de modo geral. A família de log, ela já é projetada para trabalhar com tabelas pequenas, temporárias, e que não faz sentido a gente ter toda a complexidade que exige ali dentro do Merge Tree, né? Então, você quer fazer o quê? Uma gravação sequencial, tipo um log, tá? Então, aí você não vai conseguir fazer update e delete dentro da log family. Você não tem suporte a índices, chave primária ou particionamento. Você tem um bloqueio ali global na tabela durante a escrita, então você não vai ter uma concorrência muito alta em cima disso. Você vai ter leituras e escritas simultâneas, quer dizer, não, você não vai ter né, leituras e escritas simultâneas, assim como você tem na Merge Tree ali, por exemplo, né? Então você já tem essa limitação. E os dados vai ficar ali de forma compactada em disco, né? Então você, no geral, vai trabalhar com tabela muito pequena, tabela pequena com muita coluna, tabela temporária, né? Então, assim, para casos onde o seu dado ele é muito curto, não justifica ali, né? Você simplesmente quer armazenar e puxar em cima daquilo e não justifica você usar toda essa complexidade aqui. Já na família Integration, você consegue fazer a consulta em fontes de dados externas, mas você não armazena dentro do ClickHouse. Isso daqui já começa a ficar muito interessante, porque você consegue, por exemplo, se conectar no Mongo, no MySQL, Postgres e mais várias outras fontes de dados ali, e você não vai armazenar, você simplesmente vai pegar e consultar. Então, aqui ele vai se assimilar ao que a gente encontra no Trino, né, que é a federalização da consulta e sem o armazenamento interno ali. Porém, você vai utilizar, dependendo do modo que você está fazendo essa conexão ali, o processamento parte na sua fonte de dados e parte dentro do ClickHouse. Então você começa, né, meio que a distribuir o processamento entre essas dois caras ali, né, o ClickHouse e a sua fonte de dados, por exemplo. Só que é o seguinte, você tem que tomar cuidado que dependendo do que você está fazendo ali, você sempre vai estar sujeito ao comportamento da sua fonte de dados. Não é simplesmente porque você está conectando e você vai achar que tudo vai funcionar que nem o ClickHouse, por exemplo, e pronto, acabou. Não. O exemplo mais claro disso, você está conectando no Kafka, então a latência, as configurações, o esquema, ou seja,
E também o processamento, o tempo de processamento, a leitura que o Kafka vai fazer, são inerentes ao Kafka, certo? Quando você vai fazer uma consulta no S3 ali, pegar um parquet, beleza, você vai passar as configurações ali do seu bucket, você vai passar o caminho ali do seu arquivo e você vai fazer a leitura do parquet. Mas você vai estar sujeito ao comportamento e aquilo que te entrega tanto o S3 quanto o parquet, certo? Então você tem que você tem que bater na documentação para ter certeza do que o ClickHouse tem acesso das características da sua fonte de dados ali, para você também saber se vai ter mais ou menos performance. Mas para quem já conhece o Trino, por exemplo, ele vai funcionar mais ou menos ali parecido com o que o Trino faz, tá? E a gente tem a Special que vai executar algumas funções ali, vai permitir você fazer algumas coisas muito legais ali, tá? É uma Tebengine, então beleza. É uma Tebengine com alguns tipos especiais ali e que vale muito a pena olhar, porque ele vai ser como se fosse tarefas bem específicas ali que você vai estar executando dentro do seu ClickHouse, algum processamento, cache e assim por diante, né? Por exemplo, a gente tem a view, né? View e merge ali. Por exemplo, a view, você vai ter a tabela virtual, então apenas vai armazenar a carry ali, como outras views, não vai ter persistência nenhuma de dados, vai ser somente a carry ali, e você vai pegar, acessar aquilo, ele vai executar e assim por diante, né? Você tem, por exemplo, memória. Aí você vai ter os dados armazenados na RAM. Aqui você vai conseguir uma performance absurdamente boa por conta de estar ali dentro da RAM. Só que você tem o problema de que a RAM é limitada. Se você desligar o cluster ali, você vai perder aqueles dados que estavam na RAM. Mas em cenários que você quer fazer uma ingestão de dados muito alta, uma consulta muito alta, a latência é importante. E nesse sentido, dados que a latência é muito baixa são importantes. Eles tendem a ser menores, o tempo de vida e significado desses dados pro negócio, eles tendem a ser menores também, né? Já fica interessante você trabalhar com esse cara aqui, certo? Então, assim, e tem vários outros aqui, consultar documentação, senão a gente vai ficar um curso somente para cada um desses caras aqui, e não é esse o objetivo. O nosso objetivo é ter uma visão geral dos tipos de table engines, entender que cada uma delas tem uma organização interna ali dos dados e dependendo de qual que a gente escolher ali, a gente vai poder fazer certos processamentos ou limitar certas ações de acordo com a organização dos dados em memória ou disco. A gente pode ter casos que precisamos aqui de muita performance e casos que a gente simplesmente quer conectar externamente e trazer ou simplesmente alguma tarefa muito, muito, muito específica ali. Beleza, pessoal? Então, isso daqui é um sumário e a gente vai sempre ver table engine diferente de acordo com o tipo de problema e depois a gente vai entrar em mais detalhes em algumas aqui, só para a gente ter isso também registrado e exemplos para a gente poder estudar depois. Mas batam na documentação, vale muito a pena, mas não se preocupem, isso sempre vai vir ali com calma e aos poucos, senão você simplesmente dropa isso porque é muita coisa. Curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu, pessoal, em té!